Boa tarde a todos vocês. Estamos de volta ao nosso Pente Fino, legislação aplicada ao MPU e também ao Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje nós vamos trabalhar com a nossa dica de número 28, tá bom? Falaremos sobre o Conselho Nacional, mais um aspecto do Conselho Nacional do Ministério Público, principalmente a respeito do corregedor nacional, não é mesmo? E sobre o Ministério Público, especial sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, o artigo da Constituição que trata sobre ele é o 130-A, tá bom? Lembrando, quero dar um recadinho a todos os meus alunos que as 7 aulas do nosso curso de 160 questões comentadas inéditas estão disponíveis. Falta só a aula de número 8, que está dentro do cronograma. Além disso, receberão ainda mais 10 questões comentadas inéditas para a gente conseguir terminar o assunto, terminar toda a lei complementar e as disposições da própria Constituição, abrangendo o maior número de questões, tá bom? Vamos então à questão número 28, que diz o seguinte: o Conselho Nacional do Ministério Público escolherá, em votação secreta, um corregedor nacional dentre os membros do Ministério Público que o integram, permitida apenas uma recondução, cumprindo-lhe receber reclamações e denúncias relativas aos membros do Ministério Público, exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição parcial, requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. Parece que a questão está correta, mas ela não está. Quando o artigo 130-A traz para a gente ali as informações iniciais sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, principalmente quanto ao corregedor nacional, o que nós temos que nos atentar? Esse corregedor nacional realmente ele vai ser escolhido dentre os membros do Ministério Público que compõem o próprio Conselho. E a gente já sabe que o Conselho não é composto só por membros do Ministério Público. O artigo 130-A ele prevê que o Conselho Nacional do Ministério Público ele será composto de 14 membros. Esses membros eles são nomeados pelo presidente, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo, então veja só, eu estou falando aqui dos membros que compõem o Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, quando nós partimos para o parágrafo 3º, ele prevê assim: o Conselho escolherá em votação secreta um corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes, que são as competências que foram até denominadas aqui na própria questão. Então, o artigo 130-A, parágrafo 3º, ele traz para a gente que esse corregedor nacional que será escolhido não poderá ter uma recondução. É vedada a recondução. Não é? Então, o que é permitido a recondução é de ser membro do Conselho Nacional do Ministério Público. O que não permite a recondução é ser o corregedor nacional do Ministério Público. Cuidado com isso para você não confundir na hora da prova. Membro, ok, mas ser o corregedor nacional não pode haver recondução, tá bom? Então a questão número 28, a dica 28 está correta. Está correta não, perdão. A dica 28 está incorreta, tá certo? A gente então fecha esse vídeo de hoje, a nossa questão do pente fino. Voltamos no próximo vídeo com mais questões. Tchau, tchau.